Em 2020 nós viemos aqui neste canal e nós falamos em primeira mão que os Estados Unidos entrariam em guerra com a Rússia. Na época, houveram várias críticas. Igor, como que vocês acertaram? A escritura, meu irmão, é o maior tesouro da humanidade. Hoje vocês estão vendo lá as duas nações em conflito de forma indireta no leste europeu. No vídeo de hoje, nós iremos ver os 3 países gatilhos para o terceiro conflito mundial. É o Cavaleiro Vermelho, que representa a guerra. A última semana de Daniel é um assunto muito falado dentro das escrituras. Mas só Ezequiel 38 e 39. Só que aqui eu estou lhe mostrando em outros capítulos de outros profetas. No final do versículo vai dizer que esse país é a terra onde domina o terror. Ficaram dizendo, é a Turquia é que vai ser o rei do sul. Está todo codificado. Poucas pessoas entendem o que é que está escrito ali. E aí depois que nós falamos ali no manual de algo, o que foi que aconteceu? O Irã começou a fazer uma série de bases subterrâneas. Nós sabíamos que era o Irã. E vão acontecer de acordo com as profecias das escrituras. No mesmo versículo, e o rei do norte vai atravessar as linhas da OTAN. Quem é o rei do norte, meu irmão? A nação velha é Magog. E ficam evidências muito fortes de que um terceiro país trairá a OTAN. Contra fatos não há argumentos. Muita coisa vai ser decodificada aqui neste vídeo. Que cavaleiros são esses aqui que são ligeiros como as águias? Os cavaleiros aqui, no fim dos dias que o profeta está vendo, são caças. No versículo seguinte vai dizer, e entrará também na terra gloriosa. Também. Por quê? Porque não vai entrar só em Israel. Muitos países vão cair para a Rússia. Vai ter um país que vai escapar das mãos da Rússia. Lá no Oriente Médio. Vai acontecer o quê? Os judeus vão ter um local para fugir. Eles vão participar de 2 diásporas, 2 fugas de seu país, dentro da última semana de Daniel. E você, habitante da terra, morador da terra, ainda se encontra nesses países que vão entrar em guerra, principalmente ali no leste europeu, no Oriente Médio. Eles estão em linha vermelha, correm perigo. Inclusive, os irmãos que permaneceram na igreja, que estiveram nas lives, que permaneceram conforme a orientação do manual de aula durante esses 2 anos, eles já sabem o que acontece agora. O limite para a abertura da semana de Daniel, ele se encurtou. O tempo de juízo chegou. Então uma coisa nós devemos fazer, voltar os olhos para o Altíssimo, voltar os olhos para o Criador. No vídeo de hoje, vamos ver de antemão e em primeira mão os 3 países gatilhos para o terceiro conflito mundial. Nós vamos trazer isso baseado nas escrituras, certo? De antemão, quero dizer aqui que muita coisa que vai ser falada nesse canal você não vai encontrar em seminários de teologia, em estudos teológicos, porque a palavra fala lá em Daniel, que quando Daniel estava tentando investigar as coisas do céu, que recebeu várias revelações, os anjos se comunicavam com ele. E o que foi que o anjo disse para Daniel? Daniel, sela o livro, sela esta palavra, lacra ela, porque essas palavras estão codificadas, estão seladas. Até quando? Até o tempo do fim. Ou seja, havia uma profecia de que no tempo do fim, essas profecias que foram faladas para Daniel, elas seriam decodificadas. Agora, no fim da graça, no anoitecer da humanidade, a humanidade está entrando na escuridão, está entrando na noite, no período noturno, está entrando na última semana de Daniel. E o que vai confirmar para a gente a abertura dessa semana é o terceiro conflito mundial. Chegou o momento de elas serem decodificadas, meus irmãos, porque assim falou o Mashiach. Então, para começar esse documentário, nós vamos lá em Isaías, capítulo de número 21, versículo 2, certo? Nós vamos utilizar aqui uma Bíblia de Jerusalém. Se você for aí no seminário de teologia, perguntar qual a melhor Bíblia, uma das melhores que nós temos hoje, em questão de tradução, eles vão lhe dizer que a Bíblia de Jerusalém é uma das melhores. Nós vamos usar também aqui essa tradução também, que em alguns trechos é muito boa. Essa tradução aqui, Novo Mundo, dos TJs, certo? E eu vou utilizar aqui uma Bíblia comum, Plenitude. Tem alguns grafos muito bons, bem espaçosos, uma caneta para você rabiscar, que nós agora vamos adentrar em uma série de códigos. Tinha parado de chover? Agora vai chuva. Se você quiser acompanhar também de uma forma melhor, pega uma Bíblia palavra-chave ou algum dicionário hebraico, não do grego. O grego não traz os segredos. Estão sendo revelados muitos desses segredos no hebraico antigo, no hebraico pictográfico. Uma breve introdução aqui. No
No meio católico evangélico, um dos assuntos bem tratados lá dentro da escatologia bíblica é o assunto da guerra de Gog e Magog, né? No capítulo 38 e 39 de Ezequiel, né? Justamente ali antes do capítulo 40 de Ezequiel. Capítulo 40 ao 48 de Ezequiel está todo codificado. Poucas pessoas entendem o que é que está escrito ali, mas ali trata-se do milênio. Antes do milênio, uma guerra de Gog e Magog acontece no capítulo 38 e no capítulo 39, certo? Também vai acontecer uma guerra de Gog e Magog lá no final do milênio, Apocalipse, capítulo de número 20, mas isso também é assunto para outro vídeo. O que você precisa entender é que Ezequiel 38 e 39 acontece uma guerra de Gog e Magog no final do sexto milênio, no início da última semana de Daniel. Pronto. Até aí, a teologia acompanhou até os últimos tempos. O que é que nós vamos trazer de novo aqui para os irmãos? Nós vamos mostrar que não é só Ezequiel 38 e 39 que falam dessa guerra de Gog e Magog que acontece na última semana de Daniel. Pelo contrário, a última semana de Daniel é um assunto muito falado dentro das Escrituras. É chamada de o tempo do fim. É chamada também lá em Ezequiel capítulo 38, versículo 8, versículo 16, é chamada de o fim dos dias, é chamada de o fim dos anos. Capítulos como Isaías, entre o capítulo 11, 12, 13 até o capítulo 21 vão falar deste evento, vão falar deste segundo selo. Por quê? Porque a última semana profética é uma semana muito importante dentro das Escrituras. Nós vamos ver todas estas profecias, vamos ver com calma, vamos ver detalhadamente. Mas trazendo aqui para o contexto de Isaías, entre o capítulo, mais ou menos o capítulo 11 até o capítulo 21, ali vai tratar de forma minuciosa do segundo selo do Apocalipse. Quem não sabe o que é o segundo selo do Apocalipse, é o cavaleiro vermelho, que representa a guerra. Nesses capítulos de Isaías, que está falando da guerra de Gog e Magog, do segundo selo, eles não estão de forma sequenciada, é como se eles estivessem codificados para as pessoas não entenderem. Para que você entenda aqueles capítulos, a cronologia deles na guerra de Gog e Magog, você não deve começar pelo capítulo 11, o 12, o 13. Para você entender, você deve começar por Isaías 21. Isaías 21 é o momento inicial da guerra de Gog e Magog. Igor, por que falar tanto sobre a guerra de Gog e Magog? Não está falando sobre o terceiro conflito mundial? Meus irmãos, entendam bem, a guerra de Gog e Magog ela vai desencadear o terceiro conflito mundial. Esse conflito ele vai se generalizar por várias nações. A partir desse conflito é como se fosse um dominó que sai derrubando as outras peças, digamos assim. No demais, vamos, sem delongas, começar o vídeo. Os três países gatilhos para este terceiro conflito. Existe o alvo, a pólvora e o gatilho. Os países gatilhos são os países que vão começar. Por quem são os países pólvora? Que, digamos assim, sendo combustível para este conflito, chama-se Estados Unidos da América e Europa. A nova ordem mundial dominou os Estados Unidos, quase que 100%, dominou a Europa. Estão nas mãos das famílias babilônicas. Filha da Babilônia, quando a escritura fala filha da Babilônia, está falando de quem? Está falando da nova ordem mundial, está falando do Império Romano, reconstruído agora no tempo do fim, ali a partir da Europa. Certo? Então quem é a pólvora para o terceiro conflito mundial, Igor? A pólvora chama-se Estados Unidos da América e Europa. Quem é o alvo desse terceiro conflito mundial? Existem vários alvos, mas o alvo principal dessa guerra chama-se Israel. O país que foi juntado dentre todas as outras nações, que foi juntado da guerra, ali do período pós-segunda guerra mundial, que passou pelo Holocausto, e ali se reuniu ali em maio de 1948 para se formar uma nação. Como pode uma nação se formar em um só dia? O país de Israel é o alvo principal deste conflito. Por quê, Igor? Porque a nova ordem mundial, eles querem estabelecer um templo lá dentro de Israel. E os países muçulmanos, os países xiitas, eles não estão permitindo, eles não estão deixando. Então tem que tirar esses países xiitas do caminho, tem que tirar a Rússia para estabelecer o templo. Eles vão fazer uma junção, criar uma espécie de religião global e colocar lá dentro de Israel. Assunto para outros vídeos. Então vamos lá para Isaías 21, lá onde inicia a batalha de Gog e Magog dentro do livro de Isaías. Vamos ver como é que fala aqui nessa Bíblia a Jerusalém. Diz o seguinte: oráculo a respeito do deserto do mar. Vai lá no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Deserto do mar é um apelido para o país da Babilônia antigo, hoje o país do Iraque, certo? Igor, por que isso aqui é um oráculo, uma profecia para a Babilônia, para o Iraque nos dias de hoje? Por quê? Porque lá no Iraque, meus irmãos, existe uma série de bases dos Estados Unidos e da Europa, da OTAN, que é como se fosse uma muralha. Existe uma profecia de que essas muralhas elas vão cair no tempo do fim. Próximo vídeo, quem é que vai derrubar essas muralhas? Aguenta aí, são dois países.
Vamos aqui continuar o versículo aqui para a gente entender o contexto geral. Diz o seguinte: como os furacões percorrem o Negev é o deserto que fica no sul de Israel. Lá tem um deserto, lá em Judá, chamado Negev. Como os furacões que percorrem o Negev, no sul lá de Israel, assim esta calamidade vem do deserto, da terra onde domina o terror. Pronto, aqui tem vários códigos que eu vou passar para vocês. Vou decodificar agora em nome de Yahshua Mashiach. Você prestar aqui atenção, essa conjunção aqui, que tem a entonação de comparação, vai dizer como, ou seja, semelhante aos furacões que percorrem o Negev. O que é que tem a ver o Negev aí? Isso aqui é um código implícito que está dentro deste versículo, que está falando que o país que vai iniciar esse ataque contra as bases da OTAN lá no Iraque, é um país desértico, mas também ele é chamado nas escrituras de Rei do Sul. Rei do Sul, você vai ver muitas vezes ele sendo chamado de Rei do Sul. Digo, por que então colocou o Negev aqui? Porque o Negev fica no sul de Israel, entendeu? Aí a profecia está falando aqui em código que esse mal vem do sul, esse mal vem da Confederação do Sul. Há um país que domina, que reina sobre a Confederação do Sul. Está começando a entender as nuances? Vamos ver o versículo de novo, vai ficando cada vez mais claro no seu entendimento. Diz assim: como os furacões que percorrem o Negev, o Rei do Sul, a Confederação do Sul, assim esta calamidade vem do deserto. Por que esta calamidade vem do deserto? Porque o Rei do Sul, meus irmãos, eu já falei para vocês, trata-se da Pérsia. Quem é a Pérsia? A Pérsia, em 1935, ou seja, no século XX, no começo do século XX, antes da formação de Israel, quando chegou lá o ano de 1935, ela mudou de nome. Ela colocou o nome de Irã. Então, o Irã é a Pérsia antiga. Só fez mudar o nome. É um antigo império Medo-Persa. São os Elamitas, que ficam ali a nordeste do Golfo Pérsico. Certo? Se você vier aqui para o versículo 2, você vai ver claramente que trata-se do Irã. Vamos lá rapidinho no versículo 2. Diz assim: o traidor trai e o destruidor destrói. Agora vai aparecer o Irã aqui, ó. Sobe Elam, Sitia Omédia. Aqui é o destruidor gritando para o Irã. Sobe Irã, sobe contra as muralhas da OTAN dentro do Iraque, contra o país judeu, sobe. Sobe Elam, Sitia Omédia, que já pus fim a todo o seu gemido. Ou seja, esse destruidor aqui, ele vai comer o partido, digamos assim, do Irã, da Pérsia, do Rei do Sul. Apareceu realmente aí a palavra Elam. Vou mostrar para vocês aqui no mapa onde é que fica os Elamitas, o Elam. Olha aqui onde ficam os Elamitas, o antigo Elam. Como eu falei para vocês, no nordeste ali, mais ou menos ali do Golfo Pérsico. Isso aqui vai dar em qual território hoje? Olha aí no mapa, meu irmão. Vai dar justamente no país do Irã, entendeu? Os Elamitas, a cidade de Susa, que está lá no livro de Daniel, pronto, ali é no Império Medo-Persa. O antigo Império Medo-Persa, os persas, o Irã. Quando nós falamos no manual de Al que o Rei do Sul é o Irã, se levantou pessoas criticando, dizendo que não seria o Irã que seria essa grande potência militar. E na época o Irã realmente não era uma potência militar. Ficaram dizendo, é a Turquia é que vai ser o Rei do Sul. Mas nós estávamos debaixo da mão do Altíssimo e nós estávamos baseados na lâmpada das nações, nas escrituras. Nós sabíamos que era o Irã. E aí depois que nós falamos ali no manual de algo, o que foi que aconteceu? O Irã começou a fazer uma série de bases subterrâneas. O Irã começou a adquirir várias armas russas, vários mísseis. E hoje está aí quase uma potência nuclear. Ou seja, se posicionou realmente como o Rei do Sul. Então você vê no versículo 2 claramente que o destruidor, a Confederação do Norte aqui, está gritando para o Irã: sobe, Elam, avança, coloca tuas tropas para marchar contra as bases da OTAN no Iraque. Você vê claramente aqui o Irã. É tanto que aqui fala o nome Média no versículo 2. Quem é a Média? Os Medo-Persas, certo? Então vamos voltar para o versículo 1 para decodificar aqueles códigos que estão lá. Então no versículo 1 diz o seguinte: como os furacões que percorrem o Negev, ou seja, o Rei do Sul, a Confederação do Sul, assim esta calamidade vem do deserto. Por que está dizendo que essa calamidade vem do deserto? Porque o Irã, meus irmãos, ele é um país de desertos. Vou pegar aqui uns dados aqui para vocês. O Irã, ele possui, por exemplo, o deserto de Lut. É o deserto mais quente do mundo. Não é um deserto maior. O maior é do Saara. Mas tem só o deserto de Lut lá no Irã, Igor? Não. Faz uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que o Irã, ele tem 27 desertos. É um país de desertos. Vou mostrar aqui a figura no mapa para vocês, para ficar mais claro.
Olha aqui o mapa do Irã. Olha na tela aí. Você prestar bem atenção aqui, essa área amarela são desertos. O Irã é um país de desertos. Por isso que a palavra diz aqui no versículo de Isaías: esta calamidade vem do deserto. Que calamidade? A calamidade que vem sobre o Iraque, sobre as bases da OTAN. Para depois que derrubar as muralhas da OTAN, que protegem Israel, invadir o país judeu. No final do versículo vai dizer que esse país é a terra onde domina o terror. Para alguém dominar, por exemplo, uma pessoa jurídica, ela tem que financiar aquela outra pessoa jurídica, né? Tem que comprar suas ações, financiar. Se tiver mais de 50% ali das ações daquela companhia, vai ter controle sobre aquela companhia. O que é que a palavra está falando aqui? Está falando que esse país aqui, o Rei do Sul, o Irã, ele domina o terror. Que fazem aqueles atentados. Vou mostrar para vocês aqui dados. Você mesmo pode pesquisar aí, é um dado bem simples de achar na internet. Então não precisa ir muito longe não, aqui no Wikipedia. Os países patrocinadores do internacional segundo os Estados Unidos. Aqui no Wikipedia você vai ver aqui, ó, nesse site, procura que você vai encontrar. Aqui vai ter a lista destes países. E o primeiro país que vai aparecer na lista é o Irã. Por quê? Porque ele é o maior financiador do mundo. Qual o segundo, Igor? Aqui vai aparecer a Síria. E aqui vai aparecer também o Sudão, em terceiro. Então qual o primeiro país da lista? Irã, meus irmãos. Igor, mas aí também tem a Síria. A Síria está devastada, está dividida por várias nações. O país xiita mais forte que permanece de pé, quem é? O Irã, a Pérsia. A Pérsia permanece de pé, financiando os xiitas em vários países, em várias nações. Isso são apenas os dados que sabem, fora os que tem por fora aí. O que a profecia diz? Diz que o Rei do Sul, a Confederação do Sul, é o país que domina o terror. Os irmãos já ouviram falar sobre a Lua do Terror? Olha na tela aí a Lua do Terror. Essa lua, irmãos, ela é formada pelos principais países xiitas do mundo. Você pode ver que a lua ela é mais forte, é mais escura, justamente no país da Síria e no país do Irã. Ela vai aparecer de forma muito grande aí no Irã, como se fosse ali, tipo, o reinado desse rei do sul, desses países xiitas. Mas você vai ver que vai aparecer também muito forte na Síria. Só que a Síria foi devastada, a Síria foi dominada, foi dividida. A Síria já não detém mais poder, controle. Quem é que está detendo o controle sobre a Lua do Terror? O Irã, meus irmãos. Por isso que vocês vão ver também esta lua em várias bandeiras de países dentro do Oriente Médio. E se você ver os Estados Unidos, a OTAN, a Europa, elas fizeram bases que vão contra esta lua. É como se a Lua do Terror quisesse engolir o país judeu e as muralhas da OTAN lá no Iraque, até chegar ali na altura da Síria, estivessem ali para proteger o país judeu. Vamos continuar aqui, Isaías 21. Versículo 2, que diz o seguinte: uma visão sinistra foi me revelada. O traidor trai, e o devastador, o destruidor destrói. Sobe, Elam, sobe, Irã, Siti, ó Média, já tomei o teu partido, já fiz cessar todo o seu gemido. Então isso aqui mostra que o país iraniano, que o Rei do Sul, no início da semana de Daniel, ele vai sofrer um ataque. A OTAN ou os Estados Unidos vão atacar o Irã de alguma forma. E o que é que vai acontecer? A Confederação do Norte, aqui o destruidor, vou mostrar para vocês que é a Rússia vai comer o partido do Irã e vai fazer um contra-ataque contra a OTAN. Quando a Rússia fizer esse contra-ataque contra a OTAN, ela vai mandar o Irã subir contra as bases da OTAN no Iraque para ir para dentro do país judeu. Você está entendendo a profecia? Então o primeiro país aqui, o Irã, a primeira peça, né, gatilho do terceiro conflito mundial, já foi revelada, já foi aqui passada para os irmãos. Para ficar comprovado aqui que fala do fim dos dias, Isaías capítulo 13, versículo 6 vai dizer: uivai, porque o dia de Iau está perto. O dia de Iau, o sexto selo, assunto para os próximos vídeos que irão ser passados. Onde é que fica o sexto selo? Onde é que fica o dia de Iau, Igor? Na última semana de Daniel. E onde é que vai aparecer o Irã, Igor, aí desse capítulo de Isaías 13? No versículo 17. Diz o seguinte: eis que eu despertarei contra ele os medos. Quem é os medos que nós já mostramos? Os medo-persas, os iranianos. Então eu vou ler de forma traduzida. Eis que eu despertarei contra ele os iranianos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Ou seja, o levante do Irã no terceiro conflito mundial não é por causa da prata e não é por causa do ouro. Vão ser motivos religiosos. Então aqui deixa claro que no fim dos dias o Irã ia se levantar. Eis que eu despertarei contra eles os medos. Não está aparecendo no versículo contra quem que é. Se você for 2 versículos para frente, você vai ver que é contra a Babilônia.
No versículo 19 vai dizer: e Babilônia, o ornamento dos reis. Por quê? Porque o Irã vai se levantar contra quem? Contra a Babilônia. É contra a nova ordem mundial, contra a Europa, contra a OTAN. Vou mostrar aqui uma foto para vocês aqui do episódio que aconteceu na época que a gente pregou lá no manual, lá em 2020, 2021. Vocês lembram disso aqui? Quando os xiitas se levantaram justamente contra um dos líderes da União Europeia. Olha a foto que vai aparecer aí. Em quem é que eles estavam pisando? Olha aí a foto. Os xiitas, meus irmãos, se levantam contra quem? Contra a Babilônia política, contra a Europa. Quando? No fim dos dias. Era uma profecia. Não é por causa da prata, não é por causa do ouro. Não é por causa disso. São aspectos religiosos. Porque o Irã vai se levantar contra quem? Contra a Babilônia. É contra a nova ordem mundial, contra a Europa, contra a OTAN. E vai se levantar ainda mais. Vocês vão ver aí com os seus próprios olhos aí nos noticiários e na internet. Então vamos voltar lá para Isaías 21. Já ficou claro aí, então, que um dos países gatilhos principais aí para esse terceiro conflito mundial, quem é? O Irã. O Irã ele é chamado de quê? Nas escrituras? O Rei do Sul. Ele vai aparecer também lá em Daniel 11:40. Um assunto para outro momento. Vamos aqui para dentro de Isaías 21, versículo 2, porque tem mais 2 personagens aqui dentro, certo? Aqui diz o seguinte: o traidor trai e o destruidor destrói. Sobe Elam, sitia Omédia. Quem é esse destruidor? Você disse agora há pouco que é a Rússia, mas tem como você provar que é a Rússia? Tem sim, meus irmãos, de forma clara. Jeremias, capítulo de número 4. Vamos ver quem é a figura do destruidor. Diz o seguinte: avorai a bandeira para Sião, para os judeus. Fugi, fugi, judeus, para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Aqui vai dizer: já um leão subiu da sua ramada e um destruidor das nações. Você viu a palavra aqui, destruidor? No versículo de número 6, de onde é que vem o destruidor? Ele vem do norte. Por que ele vem do norte? Porque é justamente a confederação do norte. Veja aí na descrição aí do vídeo, que vai ter o vídeo GOG 1, e lá nós vamos explicar quem é a confederação do norte. A confederação do norte está lá dentro de Ezequiel 38. Ela é chefiada por Mesec Moskva, Moscovite, Moscou. Ela é chefiada por Tubalsk, a primeira província russa. Ela é chefiada por Magog, o segundo filho de Jefité, os brancos que foram lá para o norte da Armênia, foram lá para o país russo. Então quem é esse mal que vem do norte? É o rei do norte, a confederação do norte, a Rússia. A Rússia, ela é chamada de destruidor dentro das profecias. Se você parar uns minutos aí para dar uma pesquisada aí no YouTube ou na internet, você vai ver, por exemplo, o país checheno que foi atacado pelos russos. O que foi que aconteceu com o país checheno? Ele foi devastado. Olha o que está acontecendo também lá na Ucrânia. Eu não estou aqui puxando partido para nenhuma dessas nações. Não é isso. Nós tentamos entender ali as causas geopolíticas, é claro. Mas nós estamos tentando aqui trazer fatos que aconteceram, documentados. Contra fatos não há argumentos. Nós não estamos aqui dizendo quem está certo ou quem está errado. Ok? Nós estamos trazendo fatos que aconteceram e que vão acontecer de acordo com as profecias das Escrituras. É só aqui nesse versículo, Igor, que a Rússia vai ser chamada de destruidor? Não é só aqui não. Nós vamos começar a ver várias profecias. Então eu peço que você acompanhe com a Bíblia aberta, com as Escrituras abertas, com a caneta, faça rascunho, porque várias profecias vão se entrelaçar agora. O nome do Altíssimo e através do nome do seu Filho, Yahushua HaMashiach, as profecias foram clarificadas, foram abertas agora, justamente no fim dos tempos. Louvado seja o seu nome. Grande e temível é o seu nome, temido nos céus e temido na terra. Então diz assim: avorai a bandeira para Sião, fugi, judeus, fugi da guerra de Gog. Não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Aguenta aí. Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor das nações. Veja que a Rússia, ela é tanto chamada de destruidor das nações, como ela é também chamada de leão. Você está vendo aí? A profecia ela é chamada de quê? De leão. É só aqui, Igor, que ela é chamada de leão também? Não. Outros versículos, outros códigos aqui que eu vou passar para os irmãos. Igor, onde é que a Rússia novamente é chamada de leão? Dentro dessa profecia de Gog e Magog. Joel, capítulo 1, versículo 6. Olha o que é que vai dizer. Porque uma nação subiu a minha terra, poderosa e sem número. Ezequiel 38, a Rússia. Confederação do Norte, subindo contra quem? Contra o país judeu. Os seus dentes, seus exércitos, são dentes de leão. Olha aí, o que eu disse lá em Jeremias 4. Como é que ela é chamada? Leão.
É só em Jeremias 4, é só em Joel 1, não, Jeremias 50, Jeremias 5. Você vê Leão, essas profecias de guerra de Gog e Magog, segundo selo, é a Rússia. Antes, porque uma nação subiu sobre minha terra, poderosa e sem número. Você for entrar lá dentro de Ezequiel, capítulo 38, você vai ver que a Rússia ela vai vir como uma nuvem de gafanhotos, como uma nuvem para cobrir o território de Israel. É a invasão da Confederação do Norte, do Rei do Norte, contra Israel. Ezequiel 38 e 39. Só que aqui eu estou lhe mostrando em outros capítulos de outros profetas, que eles falaram da mesma situação. Apenas lá em Ezequiel 38 e 39, tem outros detalhes, que também não tem muitas vezes em outros livros. Então Joel 1,6 está falando de quê, Igor? Está falando também do segundo selo da guerra de Gog e Magog, na última semana de Daniel. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes, seus exércitos, são dentes de leões. E tem queixadas de um leão velho. Um leão velho é uma nação antiga, uma nação velha. É Magog, que foi para o norte da Armênia, uma nação antiga. Uma nação antiga e grande. O versículo 7 vai dizer: fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. A figueira é Israel, ou seja, vai causar uma devastação sobre o país judeu neste segundo selo, nesta guerra de Gog e Magog. Por isso lá em Jeremias 4, o Criador manda os judeus fugirem. Fugirem para onde, irmão Igor? Fugirem para um refúgio que vai haver aí no momento dessa guerra de Gog. Vai ter um país que vai escapar das mãos da Rússia, lá no Oriente Médio. Nós vamos mostrar daqui a pouco, dentro das Escrituras. Então fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu-a toda e lançou-a por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Então Jeremias 4, Joel 1, Jeremias 50, vários capítulos que nós vamos mostrar posteriormente, mostram que essa segunda nação, gatilho para o terceiro conflito mundial, quem é? A Rússia, meus irmãos. A Rússia, a Confederação do Norte, o Rei do Norte. Então nós já temos aí dois países gatilhos decodificados, debaixo da mão do Altíssimo, debaixo da mão de Yahweh. E em nome de Yahshua, estes segredos estão sendo revelados agora no tempo do fim. Qual o nome do primeiro país que a gente mencionou? O Irã, a Pérsia. Qual o nome do segundo país? A Rússia. Agora eu vou mostrar para vocês que esses dois países eles vão fazer uma aliança muito forte. E vai ficar mais forte nesse momento desse segundo selo, quando se começar esse conflito mundial. Onde é que está isso aí, Igor, das Escrituras? Daniel capítulo 11, versículo 40. Acompanha comigo. Então Daniel 11:40 vai mostrar a coalizão do rei do norte da Rússia com o Irã, o rei do sul. Ele diz o seguinte: e no tempo do fim, ou seja, no fim dos tempos dos gentios, o rei do sul, o Irã, lutará com ele. Com ele quem, Igor? Quem é esse ele? Se você voltar no versículo 31 e no versículo 32, você vai ver que esse ele aí trata-se do império do antimachia, o império do anticristo, o império da besta. Versículo 31 e versículo 32 vão deixar claros para você. Olha aí na tela. Agora aqui, se você reparar bem aqui no Daniel 11:40, ele diz assim: o rei do sul lutará com ele. Essa preposiçãozinha com, ela pode ter tanto o sentido de lutar contra, como pode ter também o sentido de lutar a favor, de companhia, né? Mas a gente vai colocar aí agora na tela a palavra vinda do hebraico. Você pegar qualquer dicionário hebraico, você vai encontrar essa palavra aí, nesta numeração que é colocada na tela. Se você for ver na tradução hebraica original, o que é que está dizendo aí dessa preposição? Vai lutar contra. Ou seja, o Irã vai lutar contra quem? Contra a Europa, no tempo do fim. E quem é que vai ajudar o Irã contra a Europa no tempo do fim? O Irã vai lutar sozinho contra a Europa? Vai conseguir sozinho ir para cima da OTAN? Não. Quem é que vai ajudar ele? Logo aqui, irmãos, no mesmo versículo, ó. E o rei do norte vai acometer a Europa, vai atravessar as linhas da OTAN. Quem é o rei do norte, meu irmão? A Rússia. A Rússia vai atravessar as linhas da OTAN no início da guerra de Gog e Magog, no início do segundo selo. Preste bem atenção. O Irã, a Pérsia, vai ser atacada. Quando a Pérsia for atacada, a Rússia vai tomar partido pelo Irã e vai ter um contra-ataque contra as linhas da OTAN. Muita coisa vai ser decodificada aqui neste vídeo. Olha como é que diz aqui o versículo. O rei do norte o acometerá a Europa, com carros, com tanques e com cavaleiros. Cavaleiros aqui, se você for lá para Jeremias 4, eles são ligeiros como as águias, são os caças. Lá dentro de Jeremias, capítulo de número 4. Eu vou ler lá Jeremias 4, para não deixar você na curiosidade. Esses cavaleiros aqui, no fim dos dias que o profeta está vendo, são caças. Jeremias 4, versículo de número 13. Eis que virá subindo como as nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Quando os países antigos atacavam outro país, eles iam muitas vezes sobre cavalos.
E aqui está falando que esses cavalos aqui do fim dos tempos, eles são mais ligeiros do que as águias. Que cavaleiros são esses aqui que são ligeiros como as águias? Semelhante às águias que os profetas estão vendo. Quando a palavra fala cavaleiros, muitas vezes são caças, são aviões muitas vezes de combate. Ele está entendendo o que é que o profeta está vendo? Ele está vendo cavaleiros, está vendo pilotos montando ali nos seus cavalos, nos seus caças, que são ligeiros como as águias. Então vamos voltar aqui para Daniel, capítulo 11. Então o versículo vai dizer aqui: o rei do norte, a Rússia, acometerá a Europa com carros e com cavaleiros e com caças e com muitos navios e entrará nas terras. Que terras, Igor, que a Rússia vai entrar? Vai entrar na Europa. Então esses países aí do leste europeu aí, que estão aí posicionados aí contra a Rússia, eles estão em linha vermelha. As suas populações correm perigo, principalmente das principais capitais. Por quê? Porque a palavra mostra que no início da semana, que está para começar, esses países vão ser atingidos pela Rússia. A Rússia vai derribar vários países, vai adentrar vários países. Muitas pessoas acham que a Rússia vai entrar só no país judeu. Para ela entrar no país judeu, ela vai ter que atravessar primeiro vários países. E a palavra mostra que alguns países europeus cairão nas mãos da Rússia no início dessa guerra de Gog e Magog. Então aqui no versículo diz, ó: o rei do norte, a Rússia, acometerá com carros, com tanques, com caças e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará. Ou seja, a palavra está mostrando aqui que a Europa vai ser inundada pelas tropas do rei do norte, pelas tropas da Rússia. Nós vamos mostrar lá em Isaías 21 como que isso vai ser possível de acontecer. Aguenta aí. E passará, ó, vai atravessar as linhas da OTAN, não vão conseguir deter a Rússia. Fique marcado agora aqui nesse vídeo. Agora no início de 2023, a Rússia vai atravessar as linhas da OTAN. No versículo seguinte vai dizer: e entrará também na terra gloriosa. Se você prestar bem atenção, tem essa expressão também. Por quê? Porque não vai entrar só em Israel. Muitos países vão cair para a Rússia. Mas vai existir um país que não vai cair nas mãos da Rússia. Igor, tem como saber que país é esse? Tem, meus irmãos. A Jordânia, a Transjordânia. Você pegar alguns livros aí escatológicos, lá vai dizer que no tempo do fim, lá depois da guerra de Gog e Magog, esse país da Jordânia, da Transjordânia, ele não vai cair na mão das tropas russas. Por que ele não vai cair? Porque ele vai ter acordo com a Rússia, ele vai ter acordo com o Irã, ele vai ter acordo ali para formar o Estado palestino, ele vai ficar livre. E quando ele ficar livre, vai ser um local para que Israel fuja ali dessa guerra de Gog e Magog, certo? Então quando a Jordânia, a Transjordânia ficar livre, vai acontecer o quê? Os judeus vão ter um local para fugir ali no momento mais quente dessa guerra de Gog e Magog, que vai ser justamente o país da Jordânia, no início das semanas de Daniel. Preste bem atenção, eu não estou falando da diáspora, da fuga dos judeus, que vai acontecer na grande tribulação, que aí ela vai ter que fugir para o deserto. Isso aí é outra questão. Depois eu faço um vídeo mostrando claramente que os judeus eles vão participar de duas diásporas, duas fugas de seu país, dentro da última semana de Daniel. Assunto para outro vídeo. Então Daniel 11, versículo 40 e versículo 41 vai falar nesses termos que vai haver uma coalizão entre o rei do norte, entre a Rússia, e entre o rei do sul, e entre o Irã. Igor, é só em Daniel 11, 40 e 41 que fala isso? Não, meus irmãos. Se você for lá em Ezequiel 38, você vai ver vários países xiitas. E dentre os países xiitas, o líder dos xiitas, que é quem? A Pérsia. Vamos abrir lá, rapidinho. Ezequiel capítulo 38. Versículo 2 diz: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog. Já mostramos aqui que é a Rússia. Meseque, Moscovite, Moskva, Moscou, Tubal, Tobolsk, primeira província russa. Agora aqui nos versículos seguintes vai ter os aliados da Rússia nessa guerra de Gog e Magog. No versículo 5 vai dizer logo o primeiro aliado. Quem é o primeiro aliado aqui da Rússia? O rei do sul vai dizer persas, o Irã, etíopes e os de Put. Que países são esses, mãe? Os países do norte da África, os países muçulmanos, os países xiitas. Que são liderados por quem? São liderados pelo Irã. Por isso que o Irã é o rei do sul. Então vai ter uma coalizão entre a Rússia e o Irã. Essa coalizão vai ser muito forte. E através dessa coalizão, através de um contra-ataque, eles vão conseguir penetrar nas linhas da OTAN. Então eu creio que ficou claro para vocês. Esses dois primeiros personagens. O rei do norte, a Rússia, e o rei do sul, o Irã. Mas existe também um terceiro personagem fundamental. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Isaías 21, versículo 2, novamente. Visão dura se me manifesta, o traidor trai. Nós precisamos saber quem é esse traidor. O destruidor anda destruindo. Nós já sabemos que é a Rússia. Sobe o Elam, o Irã. Então dois aqui nós já sabemos. Igor, e quem é esse traidor? Tem como saber? A palavra ela nos deixa evidências, nos deixa indícios.
Esse terceiro personagem nós não temos como afirmar com 100% de certeza. Mas eu vou deixar aqui para vocês evidências que vocês mesmos vão concluir com o vosso próprio entendimento quem é esse traidor. Esse versículo aqui, irmão, de Isaías 21:2, ele aparece aqui deste livro, deste profeta, mas ele também aparece no livro do profeta Jeremias. Só que ele aparece com outras palavras. Os mesmos três personagens, você vai achar isso maravilhoso, espetacular realmente. As escrituras, o mesmo versículo, só que em outras palavras. Ou seja, ele está codificado em outro livro. Acompanha comigo Jeremias, capítulo 5, versículo 6. Diz o seguinte: por isso, um leão, quem é um leão? Que nós vimos lá em Jeremias 4, Jeremias 50, Joel 1. Quem é um leão? A Rússia. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos. Qual é o país dos desertos que aparece lá em Isaías 21? O Irã, o país dos desertos. O país com o deserto mais quente do mundo, o deserto de Lut, o Irã. Ele é chamado de lobo dos desertos. Por quê? Porque o leão, que tem a força, a Rússia, que traz a retaguarda para o Irã, vem despedaçando, né, as nações, destruindo as nações. E o lobo, ele é um animal o quê? É um animal carniceiro. Ele pega ali muitas vezes os restos de alguns animais. E o Irã vem ali na retaguarda, vem ali por detrás da Rússia, ali no apoio, também massacrando os países que foram derrotados pela Rússia dentro do Oriente Médio. Entendeu? Por isso que fala lobo dos desertos e o leão, a Rússia. Então a palavra vai falar aqui, um lobo dos desertos os assolará. Mas tem uma terceira figura aqui, Igor. Quem é essa terceira figura? Um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. Multiplicaram-se as suas apostasias. Eu vou ler aqui agora nessa versão aqui do Novo Mundo, para a gente conseguir decodificar isso aqui para os irmãos. Jeremias 5:6 diz o seguinte: por isso é que os golpeou um leão da floresta, um lobo das planícies desérticas, é que os está assolando. Um leopardo se mantém alerta junto às suas cidades. Todo aquele que dela sair é dilacerado, pois as suas transgressões tornaram-se muitas, seus atos de infidelidade tornaram-se numerosos. Está falando do ataque contra a Babilônia, na guerra de Gog e Magog, contra a Europa, contra a OTAN, certo? Que vai culminar lá no ataque ao país judeu. Irmão, se você prestar atenção nesse terceiro personagem, ele é chamado de leopardo. Quais são as características do leopardo, além da velocidade? Uma das características do leopardo é que ele ataca pelas costas. Ele ataca por trás. Atacar por trás é símbolo de traição. Então, se você pegar Jeremias 5:6 com Isaías 21:2, vai ser igual, vai ser proporcional, vai ser uma ligação, um código dentro das escrituras que se liga. E você tem que pegar essas evidências e ligar para você descobrir as profecias. Por isso que esse país chamado leopardo, lá dentro de Isaías 21:2, ele é chamado de quê? De o traidor. Entendeu? Porque ele vai atacar por trás. Ou seja, a OTAN, ela vai estar voltada toda a sua frente contra quem? Contra a Rússia. Dentro das linhas da OTAN, dentro dos países da OTAN, vai se levantar um pelas suas costas que vai lhe trair. Então vai haver uma traição. E frise-se aqui nesse vídeo, aqui no início de 2023, haverá uma traição dentro da OTAN. Não tem como ter indícios melhores, a evidência de saber que país é esse. Tem evidência, irmãos. Se os irmãos pesquisarem aí na geopolítica, se vocês derem uma pesquisada rápida aí, de uma hora, vocês vão ver que um dos países da OTAN que tem muita ligação com a Rússia, através muitas vezes ali de diplomatas, através até de espiões, através de políticos, amizades, coisas do tipo, vocês vão ver que é o país da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha foi muito tempo dependente energeticamente da Rússia. Eu acredito que espiões russos, em contato com políticos, com burocratas ali da Alemanha, eles vão receber dados vindos da Alemanha para que a Rússia ela intente esse ataque. Por isso que lá em Ezequiel, capítulo de número 38, na altura do versículo 5, versículo 6, vai aparecer a Alemanha aliada da Rússia. Ela é chamada lá de Gomer. Por que, Igor, que ela é chamada de Gomer? Porque Gomer dá origem ao povo Germani, Alemanha, a Germânia, entendeu? Então, a Alemanha aparece na guerra de Gog, lá dentro de Ezequiel 38, como um aliado da Rússia. Como que se explica isso? Através da traição, que é mostrada ali no início da guerra de Gog, dentro de Isaías 21:2. Por isso que ela é o leopardo. Se você pesquisar um pouco mais aí, você vai ver que os tanques da Alemanha, os tanques que são produzidos lá, desde meados do século XX, ele é chamado de quê? Ele é chamado de tanque Leopard. Tem o Leopard 1, tem o Leopard 2. O que é Leopard em inglês? São os leopardos, irmãos. Os tanques da Alemanha são os leopardos. E na profecia o traidor, ele está representado por quem? Pelo leopardo. Então aí estão as evidências
que apontam que a Alemanha vai ter algum tipo de aliança com a Rússia, de forma direta ou indireta, neste conflito de Gog e Magog. A palavra mostra que esses dois países primeiros que eu mostrei, a Rússia e o Irã, inquestionavelmente, eles vão ser gatilhos para esse terceiro conflito mundial. E ficam evidências concretas de que um terceiro país trairá a OTAN para que aconteça a invasão russo-iraniana. E há evidências fortes que mostram que esse país é quem, irmãos, dentro das escrituras? A Alemanha. Ok? Então neste vídeo aqui, nós mostramos para vocês essas três figuras gatilhos para o terceiro conflito mundial. Se você é habitante da Terra, morador da Terra, ainda se encontra nesses países que vão entrar em guerra, principalmente ali no leste europeu, no Oriente Médio, principalmente em alguns países alvos ali da Europa, você pode estar correndo perigo. Então, faz necessário muitas vezes ali fazer um planejamento de curto, médio prazo para buscar uma segurança maior para você e para sua família. Quando eu estava falando para vocês em 2020, o limite para a semana de Daniel se abrir, ainda tinha um certo lapso de tempo. Então tinha como se organizar, fazer as coisas de uma forma mais equilibrada. Inclusive os irmãos que permaneceram na igreja, que estiveram aí nas lives, que permaneceram conforme a orientação do manual de aula durante esses 2 anos, todas as profecias foram passadas para ele. O Evangelho Eterno foi passado para ele de uma forma muito profunda. Eu estou apenas repetindo as lives que já foram passadas para os irmãos. Então esses irmãos, eles já sabem que já era para ter tido um planejamento prévio para sair de alguns desses países, certo? O que acontece agora? O limite para a abertura da semana de Daniel, ele se encurtou. Nós temos aí pouco tempo. Vou fazer um vídeo mostrando desse limite para a abertura da semana de Daniel aí. E o que vai confirmar para a gente, Igor, que essa semana de Daniel se abriu, vai ser justamente o terceiro conflito mundial. E ele está para acontecer, meus irmãos. O tempo de juízo chegou. Então uma coisa nós devemos fazer, voltar os olhos para o Altíssimo, voltar os olhos para o Criador. E muitas vezes você vai ter que se desvincular de pessoas, vai ter que se desvincular de clubes sociais, de religiões. O seu compromisso não é com a religião, o seu compromisso não é com o pastor, o seu compromisso não é com a igreja católica, o seu compromisso é com o Altíssimo, que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar e a fonte das águas, a fonte da palavra. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia! Louvai a Iá! Louvado seja o Criador. Então fica na paz de Yahshua, igreja, porque Ele é que é o nosso Rei. Louvado seja o seu nome.